Bom dia, eu sou a Camille Valente. E eu, Murilo Sturion. Agora são 10 horas e 40 minutos em Campinas. Eu e o Murilo vamos apresentar essa edição do TJ PUC, né, Murilo? Isso mesmo, Camille. E na edição de hoje vocês conferem a importância da escrita à mão na formação escolar. E você sabe o que é um disco de vinil? As gerações mais novas geralmente nem sabem o que é isso. Mas nós vamos mostrar pra vocês que tem gente que ainda ama o vinil. E Camille, hoje é um dia especial, né? Claro, dia 12 de junho. É o Dia dos Namorados. E nós vamos contar as expectativas para esta data especial para quem namora. E amanhã, Brasil e Marrocos na Copa do Mundo. Às 7 da noite, a seleção entra em campo. A gente vai trazer tudo pra você sobre a Copa com o Rafael Paiva. É isso, já no TJ PUC. Bom, se tem uma coisa que une os brasileiros é o amor por pizza, né? Murilo, você sabia que Campinas é uma das cidades com mais pizzarias no estado de São Paulo? Sim, Camille, e a terceira cidade do estado com mais pizzarias. Incrível, né? A reportagem é de Helena Nadalucci. Campinas se tornou a terceira cidade do estado de São Paulo com mais pizzarias em funcionamento. De acordo com a Pubra, entre 2024 e 2025, o número de estabelecimentos cresceu mais de 12%, passando de 258 para 291. De acordo com levantamentos do setor, Campinas produz 17 mil pizzas por dia, 700 por hora e 12 por minuto. Aqui no bairro Chácara Primavera, na rua Jasmim, em Campinas, 3 pizzarias dividem espaço e disputam diariamente a preferência dos clientes. Você pode me dizer como é trabalhar com outras pizzarias aqui perto? Muito bom, com a concorrência do lado. Muito bom trabalhar. Mas nós se sentimos muito bem aqui, nosso produto é melhor também. Os clientes adoram nossa pizza. Mesmo com a concorrência direta, os estabelecimentos apostam em qualidade, rapidez e sabores diferentes para conquistar os seus consumidores. Você poderia me dizer quantas pizzas vocês produzem por dia? A gente produz 150 pizzas por dia. Chega a 160, 170. Se for final de semana, né? Aí a gente vende um pouco mais. Por que você acha que Campinas tem tantas pizzarias? Bom, acho que Campinas, como uma cidade grande, né, com bastante população, e a pizza ela é uma refeição que todas as famílias gostam, né? A gente mesmo, a frequência de pizza em casa é praticamente 2 vezes por mês, né? Então acho que Campinas ela comporta bem a pizza, né, as pizzarias, né? Então, e tem mercado, né? O brasileiro mudou um pouco o que realmente é a pizza, né? Quando a gente pensa lá na Itália, na origem, né? Eles valorizam muito mais a massa. O brasileiro aqui, no meu ver, né? A gente valoriza muito o recheio. Então é algo que une o que o brasileiro gosta, que é massa e recheio. Então eu acho que a praticidade também, né? É algo que agrada a todo mundo. É prático, rápido para pedir e eu acho que por unir essas duas coisas que o brasileiro gosta muito, a massa e o recheio, acho que é algo que agrada o nosso paladar. E o comércio tradicional, aquele de rua, vem sofrendo uma queda considerável no número de vendas. Em Valinhos, por exemplo, os consumidores praticamente sumiram das ruas. O centro de Valinhos já foi um dos principais pontos comerciais da cidade, mas nos últimos anos o cenário tem mudado. Lojas fechadas e o baixo movimento chamam a atenção de quem passa pelo local. Quem passa pelo centro de Valinhos percebe as mudanças na região. Para consumidores e comerciantes, o movimento já não é mais o mesmo de anos atrás. Acredito que sim, caiu bastante. Antes a gente vinha aqui tinha bastante movimento, mas agora parou. Hoje, pela praticidade, seria melhor online. Segundo comerciantes da região, a queda no movimento tem impactado diretamente as vendas. Entre os principais fatores apontados estão o crescimento das compras online e os altos custos para manter as lojas. Comparado à internet, os valores são muito mais em conta, mas aqui na nossa loja, aqui na verdade, né, no comércio, não tem como a gente manter o valor de site, de internet, por conta do aluguel, de impostos que a gente paga. Vai fazer 4 anos esse ano que nós estamos aqui nesse ponto, né? E do primeiro ano para cá, a gente vê muitas mudanças no centro de Valinhos. O centro de Valinhos não é o mesmo mais como era, né, quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás. E a gente percebe que está bem parado, principalmente nos finais de semana, também aos sábados. A gente percebe que o centro não está tão movimentado mais como era antes. Muitas lojas fecharam aqui por causa de não conseguir
está pagando o aluguel e pelos impostos altos também que todos os comerciantes pagam. Agora, na verdade, mudou o público de rua, né? São pessoas acima de 40, 50 anos que vêm fazer as compras. Os jovens deixaram para comprar online. Diante desse cenário, comerciantes apontam a necessidade de medidas que possam fortalecer o movimento no centro de Valinhos e melhorar o desempenho no comércio local. Eu acredito que as pessoas, né, da cidade priorizar mais o centro de Valinhos. Acho que isso ajudaria muito a movimentar e a manter os comerciantes. Hoje em dia as pessoas preferem muito comprar, às vezes, em outros lugares, internet, shopping, ou até mesmo em outras cidades, e acabam não preferindo vir até o centro de Valinhos. Então, se as pessoas mesmo da cidade, da região, né, vir movimentar mais o centro de Valinhos, eu acho que isso, com certeza, já ajudaria muito os comerciantes. E Camille, você sabia que cerca de 30 mil cães vivem em situação de rua em Campinas? Uma situação que preocupa, pois não há política pública que ajude a resolver a questão. Em Campinas, o abandono de animais segue como um problema preocupante. O Conselho Municipal de Proteção Animal estima que cerca de 30 mil cães vivam hoje em situação de rua na cidade. Por trás desses números, há histórias de vulnerabilidade, ferimentos e necessidade de atendimento imediato. Os casos de maus tratos também cresceram, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. As ocorrências aumentaram mais de 50% em 2 anos, e a maior parte desses casos acontece nas ruas da cidade. Abandonar e maltratar animais é crime. O resgate, o acolhimento e a adoção responsável seguem como parte da solução. Criatividade, moda e mãos à obra, ou melhor, no tecido. Os alunos da PUC Campinas de Design de Moda desenvolveram sapatos artesanais que unem estilo, trabalho manual e exclusividade. A nossa repórter Eloá Dias foi conferir esse projeto de pertinho. Transformar papel em moda. Essa foi a proposta desenvolvida pelos alunos do curso de Design de Moda da PUC Campinas, que criaram sapatos artesanais utilizando diferentes tipos e formatos de papel. A atividade uniu criatividade, técnicas manuais e sustentabilidade em um projeto que incentivou novas possibilidades dentro da moda. Mesmo utilizando materiais simples e recicláveis, os estudantes precisaram pensar em resistência, estrutura e design para transformar o papel em moda. O projeto faz parte de uma série de oficinas promovidas pelo curso com foco em sustentabilidade e reaproveitamento de materiais. Diante desse cenário, iniciativas sustentáveis vêm ganhando espaço dentro das universidades e também no mercado da moda. O maior desafio que a gente encontrou nesse projeto foi construir um sapato que foi inteiro de papelão, né, de papel e jornal, que aguentasse uma pessoa, porque no final do projeto alguém teria que subir nele, mas a gente conseguiu no fim. O professor nos passou como é feito o processo do sapato, a gente conseguiu entender um pouco melhor também todos os materiais que estão envolvidos nesse processo e entender como eles estão no meio ambiente, né, quanto prejudiciais eles são. Então a gente tem mais ciência do nosso consumo agora e isso muda a nossa visão. Além da proposta sustentável, a atividade também buscou estimular a criatividade e o desenvolvimento técnico dos alunos. Cada peça explorou diferentes formas, texturas e possibilidades de criação a partir de materiais alternativos. Os sapatos artesanais existem há séculos e antecedem a produção em larga escala. Com a Revolução Industrial, a fabricação em massa passou a dominar o mercado. Hoje, projetos como esse resgatam o valor do trabalho manual e incentivam a reflexão sobre o consumo consciente e a sustentabilidade. O exercício em si, ele abre caminho para perceber a importância, né, dos sapatos, da construção de um look, mas junto com isso, ele carrega muitos desafios, né? Então, a gente tinha ali nesse primeiro exercício a questão da ergonomia, né? Como é que a gente conseguiria suportar o corpo, né, que tem um peso de 60 quilos, 10 centímetros acima do nível do piso, né? E qual a estrutura que suportaria fazer essa transferência de carga, né? A experiência reuniu criatividade, pesquisa e experimentação, mas os impactos da atividade não se limitam ao processo de criação e é essencial para a formação dos alunos, segundo o professor. No fundo, você cria desafios
apresenta um mínimo de subsídios, né? E como a informação hoje está muito facilitada e quem conduz é o interesse do aluno, então esses exercícios realizam exatamente essa tarefa, né? Criar no aluno um desafio de procurar a informação e a gente vai conduzindo, porque experiência não falta dentro da universidade. O que a gente precisa é pessoas interessadas em ir além, né? Então o exercício, no caso, tem esse caráter, né, de formação. E tem etapas, né, que vão se repetindo, é um projeto. Então o projeto tem pesquisa, o projeto tem experiências, tem a prototipagem, tem uma série, né, de fatos que vão construindo um conhecimento e tornam aquele aluno competente para realizar essa tarefa. E depois do intervalo você confere a primeira parte do TJ Entrevista Especial, com o ídolo do Corinthians e do Guarani. E uma reportagem sobre gêmeos que estudam no mesmo curso. A gente volta já. Onde potencial se transforma em realidade. Existe um caminho para aqueles que vislumbram o futuro e se movem ao seu encontro. Aqui a jornada é tão vital quanto o destino. Além de ganhar mais conhecimento, você também pratica, inova e impacta. Experiências orientam, desafios reais ampliam. Os limites se expandem, as possibilidades são infinitas. Faça do seu potencial uma realidade. Formação estratégica, impacto real. Pós-graduação PUC Campinas. Saber que dialoga com a realidade. Já estamos de volta e tem histórias que chamam a atenção. A semelhança entre gêmeos é uma delas. Eles conseguem confundir até quem convive com eles diariamente. O nosso repórter Rafael Paiva conversou com algum deles e descobriu histórias super interessantes. A genética é a base que define os tipos de gêmeos. Os univitelinos, idênticos, dividem o mesmo DNA. Os bivitelinos compartilham cerca de 50% do DNA, podendo ser do mesmo sexo ou de sexo diferentes. Dos 2,5 milhões de bebês que nascem em média no Brasil, apenas 2% são múltiplos, ou seja, gêmeos, como o caso do Diego. Mas apesar do número parecer baixo, cruzar com um gêmeo em um ambiente universitário é mais fácil do que parece, não é mesmo, Arthur? Arthur e Diego, de 20 anos, são estudantes do curso de jornalismo da PUC Campinas. E isso não é mera coincidência. Estudos do painel de gêmeos da USP explicam que essa proximidade biológica costuma influenciar diretamente as aptidões cognitivas, os gostos e, consequentemente, a escolha da carreira, como foi no caso dos irmãos idênticos. Eu faço jornalismo porque eu sempre quis trabalhar com algo que eu gosto, algo que eu amo. E eu gosto muito de futebol. Eu tenho podcast com meu irmão, a gente fala sobre NBA, sobre futebol, e é algo que eu amo fazer. E por que não juntar o útil ao agradável e fazer do meu futuro algo que eu me orgulhe? Eu passei a me interessar um pouquinho ali no fim do ensino médio, que a gente vai tentando descobrir o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer alguma faculdade, o que a gente vai fazer da vida. Eu acabei me interessando um pouco pela área da comunicação, muito por conta de eu ter muito interesse nos esportes, assim, na maioria do tempo. Eu costumo ver, costumo acompanhar, eu gosto de falar. E aí, de um passo que eu tive que dar para caminhar o meu futuro, eu acabei escolhendo e até agora eu tô bem feliz. Eu acho que eu tô ficando pelo menos um pouco realizado com o que eu venho fazendo. E eu acho que daqui para frente eu tenho muito a construir, a fazer. E eles colocam, eles têm uma fórmula, eles calculam quanto então da característica ela é dependente de genes, que a gente vai chamar então de heredabilidade, né? Então, quanto, por exemplo, né, do interesse vocacional, por exemplo. Isso foi feito mesmo, né? Então, existem esses experimentos, então eles calculam a heredabilidade baseada, então, nessas gêmeos que foram separados, né, por fatos da vida aí, né? E vivendo em ambientes diferentes para conseguir isolar o que é devido ao ambiente e o que é devido aos genes, sabe? E aí eles chegam para interesse vocacional, eles chegam que a heredabilidade é quase 50% mesmo. Então, mostra o quê? Que os genes interferem muito, né?
na escolha, no interesse vocacional mesmo. Stephanie e Caroline também são gêmeas e estudantes de mídias digitais. Bom, já aconteceu das pessoas virem falar comigo achando que era minha irmã, mas na verdade era eu. E aí, tipo, eu não entendi nada o assunto, porque de fato não era comigo e eu pensei que tinha que estar conversando, era com ela. Aconteceu uma vez na faculdade que eu queria muito que ela se passasse por mim, mas acabou não rolando. Então, acho que tem coisa assim, já aconteceu comigo, eles, eu não sabia deles, assim, e eu dava aula para os dois, um de manhã e outro à noite. E ninguém me avisou, então eu ficava tendo um déjà vu, assim, no meio da aula, porque eu já vi esse menino hoje, mas de manhã e não à noite, né? Até que no meio do semestre eu descobri que eram os dois gêmeos, tendo aula, um de manhã e outro à noite, né? E a tarifa de água em Indaiatuba, aqui na região de Campinas, já está mais cara. O reajuste foi de 11,9% já nas contas desse mês. O último reajuste foi em 2024. Em 2025, não houve reajuste. E no TJ Entrevista de hoje, você vai conferir a entrevista com o ex-jogador da Seleção Brasileira, Corinthians e Guarani. Você vai saber quem é agora na entrevista com Leonardo Nardi. E aí, amigo? Tudo bem? Prazer. Prazer, pode se sentar. Queria agradecer aqui a sua presença, um grande ídolo, ex-Corinthians e ex-Guarani, Zenon. Primeira pergunta, quem é Zenon? Me descreva essa pessoa. O Zenon, brasileiro, de estatura mediana, de família média para baixo e que conquistou o Brasil. E como que foi que você começou essa paixão pelo futebol? Quando que isso surgiu? Eu gostava de jogar futebol, mas peladinha de criança, descalço, e isso até 16, 17 anos. Segundo semestre de 1971, eu estava com 17 anos, assistindo o time profissional da minha cidade treinar. E naquele tempo, o atleta, ele primeiro tinha um emprego dele, ele trabalhava, né, na empresa, a empresa liberava o atleta às 16 horas para ele realizar o treinamento. E num desses dias eu estava lá catando bola para o time profissional. Aí na hora do 11 contra 11, faltou um atleta. Faltou um. Aí eles me viram lá atrás do gol pegando bola. Magrelinho, descalço, 50 quilos, me chamaram para participar do treino. Eu entrei no treino, me tornei atleta profissional de futebol. Por que você decidiu vir aqui para Campinas jogar no Guarani e sair da sua terra, Santa Catarina? Eu iria para qualquer clube, desde que houvesse uma negociação. Eu lembro que o Palmeiras esteve lá, houve uma sondagem do Flamengo, a Ponte Preta, através do Coronel Petenar, também esteve lá para me contratar, só que achou muito caro o valor do passe, né? E aí o Leonel Martins, que era presidente do Guarani, apostou em mim. Isso em início de 1976. Em janeiro de 1976, eu me transferi do Avaí para Campinas com mais exigência, porque eu estudava Educação Física lá na UFSC. Então a primeira exigência que eu fiz foi que eles arrumassem um lugar aqui na PUC de Campinas para eu continuar meus estudos. Então, Zenon, você esperava ser campeão brasileiro pelo Guarani? Mas nem pensar, nem pensar. Primeiro, deixa eu falar, em 76, eu já cheguei aqui, nós fomos campeões do primeiro turno do Campeonato Paulista, que era muito mais complicado do que o Campeonato Brasileiro. Então, aquele time do Guarani de 76 já foi campeão paulista do primeiro turno. Bom, dando sequência, em 77 o Guarani começou a fazer uma reformulação,
no elenco. E aí alguns jogadores saíram e outros vieram para compor o elenco para 78. Entramos no Campeonato Brasileiro de 78 sem a mínima intenção de chegar em 10º lugar. Entramos para, preste atenção, entramos para participar do campeonato e não competir, tá bom? Mas na trajetória do Campeonato Brasileiro, teve um jogo que nos elevou a moral, que foi o jogo com o Internacional lá em Porto Alegre, que enfrentamos o poderoso Internacional, o candidato à conquista do título de 78. E nós vencemos o Internacional por 3-0, lá no Rio Grande do Sul. Zenon, então conta pra gente, como você chegou até o Corinthians e também como foi participar da democracia corintiana e jogar ao lado de Sócrates e Casagrande? Bom, na realidade era um sonho que eu tinha, né? Era jogar no Corinthians, né? Porque eu achava o Corinthians maravilhoso, torcida fantástica. Aquela fiel lá, quando entra no estádio, você já começa a se emocionar, eles já passam uma energia muito grande para você lá dentro de campo, para buscar as vitórias. Mas esse caso do Vicente Matheus foi muito interessante, que eu cheguei do treino do Arle, na minha casa, aí vi um velhinho sentado assim no meu sofá, eu falei, eu conheço esse velhinho, não sei de onde, cara. E aí ele falou, eu sou o Vicente Matheus, e vim aqui te buscar, já acertei contrato com a tua esposa, e amanhã nós já estamos indo embora para o Corinthians. Eu, não vamos embora, meu amigo. Embarcamos no outro dia, viemos para São Paulo, e aí eu comecei a fazer parte do do glorioso Clube Corinthians. E qual título você guarda com mais carinho? Os paulistas com o Corinthians ou o brasileiro com o Guarani? Eu te diria que o título do Guarani foi um negócio muito louco, né, cara? Eu sempre falo que aquele título do Guarani vale 10 do Flamengo, 10 do Palmeiras, 10 do Corinthians, 10 do São Paulo, 10 do Palmeiras, enfim. É um título que tem esse peso, na minha opinião. Vale por 10 dos outros clubes, né? Acredito que nunca mais vai acontecer. Acredito. Eu torço para acontecer. Mas acho muito difícil um time do interior, um clube do interior, ser campeão brasileiro. Porque a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, ele é feito para 10. Os 10 grandes, né? E não para os outros de porte médio, que estão apenas na competição para participar e não cair de divisão. Camille, dia 12, uma data muito especial, Dia dos Namorados. Isso mesmo, Murilo. E você namora? Eu não tô namorando, e você? Eu também não. Mas, para você que está nos assistindo e namora, a gente vai conversar com o nosso repórter Giovanni Gasparini, que traz mais informações pra gente no link. Giovanni? Bom dia, gente. Um dia muito frio para o Dia dos Namorados aqui em Campinas. Como vocês podem ver, o céu está encoberto e chuvoso. Mas isso não vai atrapalhar o Dia dos Namorados. Muitos restaurantes já estão com as reservas encerradas. E nessa data tão especial, o que mais vende são os chocolates e as flores. Um buquê custa, em média, R$ 60 e uma caixa de bombom especial, uns R$ 50. E é isso. Volto com vocês aí do estúdio. Giovanni Gasparini, de Campinas. Obrigado, Giovanni. E depois do intervalo você confere a paixão de algumas pessoas pelos discos de vinil. E também a parte 2 da entrevista com o ex-jogador Zenon. E tem mais, ao vivo tudo sobre a Copa do Mundo. Nós voltamos já. E se você tivesse o poder de mudar o futuro? Por onde você começaria? Acabaria com a fome? Epidemias? Guerras? Desastres naturais? Neste momento, 50 milhões de crianças sofrem com a falta de alimento e desnutrição. Elas podem não sobreviver ao dia de hoje. O que você faria para mudar essa história? Doe agora e salve vidas. Estamos juntos em uma corrida contra o tempo e não vamos desistir.
Com R$1 por dia, você ajuda a tratar crianças com desnutrição, fornecendo alimentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência. Por favor, acesse agora doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131. Sendo um doador Unicef, você leva cuidado e proteção a milhões de crianças no Brasil e no mundo. Com a sua ajuda, os cuidados chegam a quem mais precisa, em forma de alimento, tratamento médico e acesso à água limpa. Levamos a esperança de uma vida com saúde a milhares de famílias. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131. Sua ajuda é urgente. Precisamos de você. Juntos pela vida de cada criança. Em tempos de tela e tecnologia, a escrita à mão e o contato com o papel é cada vez menor. Mas será que todas essas mudanças trazem benefícios para a formação escolar ou podem se transformar em uma distração? Quem conta isso pra gente é nosso repórter Arthur Ciríaco. A diminuição da escrita à mão na era digital tem gerado alertas. Durante a infância e toda a formação escolar, a prática tem grande importância para o desenvolvimento cerebral e da linguagem. O uso do papel não deve ser esquecido, pois é essencial para o amadurecimento intelectual. O movimento de motor fino, ou motricidade fina, refere-se ao controle dos pequenos músculos do corpo, especialmente das mãos, dedos e olhos, e obriga o cérebro a processar as informações de modo mais gradual e detalhado quando se anota. A tendência é de que haja uma melhor memória sobre o conteúdo escrito. Ao substituir o papel pelo teclado, o cérebro perde estímulos táteis e espaciais essenciais. Tal mudança não tem gerado espanto no dia a dia, visto que 90% das pessoas acima dos 10 anos no Brasil possuem celular para uso pessoal. Esse mesmo aparelho tem se tornado o principal meio da inclusão digital no país. Porém, essa mudança tem gerado preocupação. Mesmo facilitando na vida de tantas pessoas, pode prejudicar no processo de desenvolvimento e formação escolar. A escrita à mão ela é muito importante para a neuroplasticidade, para o neurodesenvolvimento. Quando a gente estimula uma escrita à mão, a gente não está trabalhando apenas o refinamento motor da criança para que ela faça a letrinha de forma, a letrinha cursiva. A gente está estimulando áreas neuronais que são extremamente necessárias. Então, esse refinamento motor ele é muito importante, não só para a escrita, mas para outras questões. Amarrar um sapato, abrir uma lata, passar uma linha na agulha. E quando a gente incentiva essa escrita à mão, nós estamos trabalhando muitas áreas, principalmente a questão do córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, é a área da execução. A preocupação também é grande quando se fala na presença de leitores. A queda no hábito da leitura em crianças e adolescentes é preocupante. Entre os fatores estão a perda de interesse nas obras literárias indicadas pelas instituições de ensino e a falta do hábito familiar. Na sexta edição do Retratos Leitura Brasil, a pesquisa apontou que entre crianças de 5 a 10 anos, a média é de 7,27 livros lidos por ano. Na faixa dos 11 aos 13, esse número cresce para 7,56 livros. Entre os adolescentes de 14 a 17 anos, essa média cai para 6,20. A situação não é apenas alarmante pelo fato da baixa quantidade de obras lidas, mas também pela falta de capacidade de manter os leitores ativos durante a formação escolar. A leitura ela é muito importante, né? Assim como a escrita à mão, ela tem o papel dela de desenvolvimento cerebral, neurológico, refinamento motor, a leitura também tem, né? Então, se a gente for parar para pensar, a gente vive num mundo que tudo exige uma leitura. Eu lembro que eu falei um pouquinho da leitura de indício, da leitura de símbolos, da leitura oficial, né, da leitura da grafia, da letra. Então, assim, a leitura, ela é tudo, né? Hoje, você está num lugar, você precisa entender o que tem ali, o que você faz? Você vai ler. Eu gosto de ler bastante, que eu tenho uma biblioteca lá na minha escola. Gosto de ler bastante gibi, essas coisas.
E também eu gosto de ficar muito lendo lá na sala. E quando a tia fala, quem quer ler? Eu levanto a mão. É muito legal. Os discos de vinil foram lançados oficialmente em 1948, depois da Segunda Guerra. Eles fizeram muito sucesso por quase 50 anos. E com a entrada das plataformas digitais de áudio, o vinil perdeu espaço. Mas ainda tem gente que gosta. O repórter Gabriel Quadros conta tudo isso pra gente. O interesse por discos de vinil voltou a crescer nos últimos anos. O formato, que já foi considerado ultrapassado diante do avanço das plataformas digitais, tem ganhado espaço e atrai desde colecionadores até quem está comprando seu primeiro disco. Em Campinas, esse movimento também é percebido por lojistas. Os números demonstram esse crescimento. Segundo a ProMúsica Brasil, o mercado fonográfico brasileiro registrou um aumento de 14% e 4 bilhões de reais em faturamento em 2025. As vendas físicas, embora ainda representem menos de 1% da receita total, registraram um aumento de 25% e foram impulsionadas principalmente pelo vinil. De uns anos para cá vem aumentando sim, né? E principalmente a nossa percepção assim, é de pessoas mais jovens comprando, né? Tanto sexo feminino, masculino, então tem uma procura maior mesmo nesses últimos anos. O crescimento do mercado também teve impacto nos preços. Com mais procura do que oferta, os discos ficaram mais caros nos últimos anos. Sim, são mais caros, sim. Porque assim, a procura está maior, né? E com a procura maior, está difícil aparecer mais também. Então, porque o pessoal está comprando, né? Então está saindo bastante e está entrando menos. Com isso, né, encarece um pouco, né? Entre colecionadores antigos e novos compradores, o crescimento do vinil não é explicado apenas pelos números. Para quem compra, a experiência vai além da música. Enquanto os aplicativos de streaming oferecem acesso imediato a milhões de músicas, o mercado de vinil aposta em outro diferencial: transformar o ato de ouvir música em uma experiência mais física e pessoal. É diferente o som, né? E como eu disse, é um ritual, né? Então é uma paixão, vamos dizer assim, né? Eu tenho minha coleção, tenho meus discos também, e é diferente. Então seria tipo uma experiência, né? Você colocar um disco, um toca-disco, eu acho que faz uma experiência bem diferente do que o normal, vamos dizer assim, né? Então vale a pena mesmo. O retorno do vinil mostra que a relação do público com a música vai além da praticidade oferecida pelas novas tecnologias. Os discos seguem atraindo consumidores que preferem transformar a música em uma experiência para ser vista, tocada e ouvida. E com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, os casos de doenças respiratórias costumam aumentar nessa época do ano, e todo o cuidado é necessário. No quadro de saúde de hoje, você vai entender os cuidados para a saúde durante o inverno. Lorena, nossa editora de saúde, que está aqui com a gente no estúdio, vai contar tudo sobre, né, Lorena? Isso mesmo, Murilo. Os ambientes fechados, a pouca circulação de ar e o frio favorecem as doenças transmissíveis nessa época do ano. Entre os principais vírus está a gripe, que é causada pela influenza, o resfriado e o Covid-19. Os principais sintomas variam, mas em sua maioria incluem dor de cabeça, dor de garganta, coriza e dificuldade de respirar. Caso esses sintomas persistam, o indicado é procurar a recomendação do médico. Entre as medidas de prevenção para evitar essas doenças está lavar frequentemente as mãos, ambientes arejados, evitar locais muito aglomerados e também a vacinação, que inclusive em Campinas ampliaram agora a campanha de vacinação. Então toda a população de Campinas acima de 6 meses de idade pode já tomar a sua vacina nas unidades básicas de saúde, sem necessidade de agendamento. Volto com você, Murilo. Obrigado, Lorena. E agora a gente vai conferir a parte 2 da entrevista com o ex-jogador do Corinthians, Guarani e da Seleção Brasileira, o Zenon. O que você acha que faltou para você representar a seleção numa Copa do Mundo? Birra de um treinador. A birra do treinador de 82 e 86. Porque antes da Copa eu estava em seleção brasileira. Em 79 eu disputei Copa América, fiz alguns amistosos pela ação brasileira, preparatórios para a Copa de 82. Chegou na hora, o cara me tirou, me deixou de fora e tudo bem. Só que ele não foi campeão. Se tivesse me levado, quem sabe? Porque eu nasci para ser campeão. E a convocação? Você gostou?
Curtiu? E tem algum jogador que você acha que faça a função igual a sua? Não, igual a minha não. Igual a minha, já não existia na época. Já não existia na época. Um cabeça de área, segundo cabeça de área, fazia o que eu fazia. Hoje não existe. Não tem. Eles mudaram a forma de treinamento, tudo. Hoje não se tem mais. Vamos supor, no meu tempo eu levava 10 bolas lá para o grande círculo e ficava lançando bola para o meu ponto esquerda, para o meu ponta direita e para o meu centroavante. Entendeu? Não tem mais esse tipo de treinamento. Nem treinamento de faltas. Quanto tempo faz que a gente não vê um gol de falta? Quanto tempo? Assim, um gol de bola parada, mas num chute direto, sem bater em ninguém. Sem desviar em ninguém. Direto. Entendeu? Faz quanto tempo? Dentro do Campeonato Brasileiro mesmo. Não tem. E dentro da seleção brasileira, eu não sei nem quantos anos faz que a seleção não faz um gol de falta, não sei. Assim, se tratando de Copa do Mundo, né? Então eu acho que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Temos jogadores habilidosos, isso é inegável, temos sim. Agora, em termos de conjunto, eu acho que deixa um pouco a desejar. Até porque não tem nenhum jogador que toque violão e samba como você, né? Eu gosto. Se eu não fosse jogador de futebol, eu acho que eu seria músico. Seria. Não, eu fui artista jogando bola, né, cara? Não tem como. Eu proporcionei muitas emoções por todos os lugares que passei, todos. Galo Mineiro, eu dominei o Mineirão, fui bicampeão mineiro, enfim. Então, se eu não fosse jogador de futebol, eu acho que eu seria músico, cara, porque eu gosto muito de música. E para fechar, quem você acha que vai ser campeão? Eu vejo a França como favorita. Eu vejo a França. Com jogadores qualificados. A gente viu aquele jogo do Brasil e França, o time da França é uma seleção muito consistente, mas a Alemanha, ela é desgramada, cara, ela esconde jogo, ela quando faz amistoso, ela esconde jogo. E eu sei que os alemães estarão fortes também nessa Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, ao lado de Espanha e outras seleções, entendeu? Mas eu vejo, pelo que eu vi, a França como uma grande candidata à conquista. Zenon, queria agradecer a sua presença no quadro TJ Entrevista. Muito obrigado. Eu estarei à sua disposição, Léo. Quando precisar, é só me chamar durante a Copa para falar o que está acontecendo, quem realmente está apresentando um grande futebol. Pode me chamar que eu virei com todo prazer. Foi um prazer participar desse quadro no seu programa. Você tem que aprender a gostar das coisas que sempre gostei. Não queira me modificar, o seu jeito eu sempre aceitei. E a estreia do Brasil na Copa do Mundo está chegando. É verdade, Murilo. Logo, logo a seleção entra em campo nos Estados Unidos. Isso mesmo, e o jogo é amanhã às 7 da noite. E para saber mais sobre os próximos jogos, vamos ao vivo com o repórter Rafael Paiva. Bom dia, Rafael. Conta pra gente tudo sobre a Copa do Mundo. Bom dia, Murilo, bom dia, Camille, bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, a Copa do Mundo começou ontem e nós já tivemos 2 jogos. Pela estreia, o México venceu a África do Sul por 2-0 e um confronto um pouco inédito. Nós tivemos 3 expulsões na partida, 2 da África do Sul e uma do México. E além de ter o trio brasileiro no comando do apito, o Wilton Pereira do Sampaio, que comandou a arbitragem da partida. Um pouco mais tarde, a África do Sul virou sobre a República Tcheca. O jogo foi 2-1 às 11 horas da noite. Hoje nós temos 2 jogos também. Às 4 horas, o Canadá enfrenta a Bósnia e um pouco mais tarde, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai pela estreia deles na seleção também.
Amanhã a expectativa é a melhor possível para nós brasileiros. O Brasil entra em campo às 7 horas contra a equipe do Marrocos. Um pouco mais cedo, nós temos também Catar e Suíça. E às 10 horas da noite, nós temos também o confronto no grupo do Brasil, tá bom? Haiti e Escócia. Eu estou aqui com a Giovana Vitória, estudante da PUC Campinas. Giovana, eu queria saber sobre o Brasil na Copa do Mundo. O que você espera de 0 a hexa? Quão longe você acha que o Brasil vai chegar? E sobre o jogo de amanhã? Qual a expectativa? O Brasil consegue ganhar amanhã? Vai ser um confronto mais complicado? Conta pra gente. Sobre o jogo de amanhã, acredito que é o mais difícil da chave do Brasil, mas a expectativa para uma seleção brasileira é que a vitória venha. E de 0 a hexa, é sempre hexo que a gente espera, né? Ai, que bonitinho. E agora eu gostaria de saber um pouco sobre o Neymar, né? É um nome muito polêmico, muito comentado na seleção brasileira. Ele foi muito também criticado por muitas pessoas por ele ter sido convocado, né? Por esse ciclo que ele fez da Copa, não estava muito bem. Eu queria saber sobre você. Você acha que ele mereceu ser convocado para a seleção brasileira? E além dele, você acha que tem algum outro jogador que possa assumir essa responsabilidade, que possa se destacar na Copa do Mundo? Acho que ele merece ser convocado, mas não merece toda essa idolatria. Acredito que tem outros nomes que estão merecendo cada vez mais espaço, estão pedindo espaço para o técnico Ancelotti, como o Endrick e o Ryan, então, nesse momento. Obrigado, Giovana. Então a gente viu que a expectativa é a melhor possível para a torcida do Brasil, hein, gente? Volto com vocês aí do estúdio, Rafael Paiva, de Campinas. Obrigada, Rafael. E assim termina essa edição do TJ. Agora são 11 horas e 20 minutos em Campinas. Esperamos que tenham gostado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @jornalismopuc com 2 Cs. Isso mesmo, e à noite tem mais TJ, a partir das 7h30. Obrigado e até a próxima.